Saudações, queridos alunos do grau profissionalizante do curso de mestre de obra. Aqui quem está falando é o instrutor Baltazar Lucena e hoje a gente vai ver a aula número 4 de AutoCAD, onde a gente vai ver as últimas ferramentas antes de passar para essa parte de execução do projeto. Só lembrando que essas três últimas ferramentas, o Stretch, Scale e Arrow, Array, né, no caso, elas são ferramentas que não são muito utilizadas, por isso que eu deixei elas para o final. E também a gente não vai ver a parte de textos e dimensões, não por enquanto. A gente só vai ver essa parte de texto e dimensão depois que a gente executar o nosso projeto, tá? Para que se faça aí uma sequência lógica no nosso desenho, tá bom? Recapitulando o que a gente já viu aí o comando line, né? Onde a gente tem a possibilidade de fazer linhas com o comando, né? Seja ela horizontal, vertical ou desligando o modo orthomode, inclinada, né? A gente tem aí o polyline, que assim como linhas também faz linhas inclinadas, e ligando o modo ortho, ele faz vertical e horizontal, tá? E qual a diferença do line para o polyline? O line são linhas individuais, tá vendo aqui? E o polyline é uma linha única contínua, tá bom? A gente viu aí o comando circle, né? Que ele, dentro do comando circle a gente vai ver igual ao comando arc e o comando rectangle e o comando elipse, 2 pontos, 3 pontos, tangente, né? E para que serve o círculo? Para fazer círculo, né? O arco para a gente fazer arcos, né? Fazer arcos, semicírculos, né? Tá vendo aí? O retângulo, como o próprio nome já diz, né, para criar quadrados, triângulos, dependendo da formação do polígono, né? 3 ângulos, 4 ângulos, 5 ângulos, 6 ângulos e por aí vai, tá? O comando elipse, como o próprio nome já diz, forma elipses, né? Tá vendo aí? O ângulo, o start, o meio, né? Tudo isso que aí a gente já viu em aulas passadas, né? A gente viu o comando hatch, que nada mais é do que você fazer uma rachura dentro do desenho que você quer, né? E dependendo do tipo de rachura, você pode fazer uma rachura sólida, pode fazer desenhos de rachura, né? Das mais variadas que tenha. Desculpa, gente, o celular tá carregando pelo computador. E colocar dentro do desenho, tá? A gente já viu o comando move, que nada mais é do que você mover o seu desenho, né? Dependendo da forma que você queira. O comando copy, que é de copiar. O comando rotate, que é para rotacionar o objeto, né? Da forma que você queira, né? Se desligar o comando ortho, ele vai dar a inclinação que você queira. O comando mirror, espelhar o que você quer, né? Da forma que você queira, apagar ou não o objeto, tá? O comando trim e o comando extend, que é para você cortar as linhas que estão cruzando, fazendo algum tipo de cruzamento. O comando extend, que é para estender o comando, né? Estender estender as linhas, né? O comando filet, né? Para fazer isso aqui que a gente viu
na última aula, né? O comando explode, que é para você explodir um objeto de uma única linha para várias linhas, né? O comando erase, que é o comando apagar, né? O comando offset, que é para você colocar fazer uma linha daquele objeto, duplicar aquele objeto para dentro ou para fora do seu sistema, tá bom? E aí a gente terminou a nossa aula passada, né? Com esses comandos, e hoje a gente vai ver o que é esses 3 comandos aqui: stretch, scale, array, tá bom? Deixa eu apagar aqui o desenho que eu fiz para a gente melhorar a visibilidade. E o primeiro desenho que a gente vai fazer é o comando array, tá? O que é esse comando array? O comando array, geralmente ele é utilizado tanto como retangular quanto o polar. Vou dar um exemplo aqui dos dois para a gente entender e falar um pouquinho melhor sobre esses 2 comandos, tá? Primeiro vou no retangular, tá? Ele está pedindo para selecionar o objeto. Por que isso? A gente sempre tem no AutoCAD, né, como eu tinha falado para vocês, a gente tem que ter sempre um desenho por base, tá? Tem meu desenho aqui, um quadrado, né? Eu vou lá no meu Array, selecionar o objeto, dou um Enter, e ele vai me mostrar uma grade, tá? E como é que eu configuro essa grade? Existem 2 maneiras da gente configurar a grade. Ou a gente selecionando o objeto, aqui, ó, tá? E essa setinha daqui a gente estendendo o posicionamento dela, né? Deixa eu puxar para baixo aqui no pan, ou para cima, tá? E como é que a gente faz a segunda forma? Lembrando que ele agora ele está com um objeto, como se fosse um objeto único, tá? Ó, vou selecionar esse aqui do meio. Ó, selecionei o objeto inteiro. Para ele modificar, como é que eu faço? Seleciono o objeto inteiro, Home, Explode. Ele agora, ó, está selecionado único objeto do desenho, tá? Mas como a segunda forma de configurar esse desenho com o comando array. A gente vai lá, ó, array, selecionar o objeto, selecionei o objeto, dou Enter, e aqui ele vai pedir algumas configurações aqui em cima. Quais são essas configurações? A quantidade de colunas, a quantidade de linhas, aqui ó, column, tá dizendo aqui ó, 4 colunas, rows, linhas, 3 linhas, tá? Mas eu não quero 4 colunas, eu quero 10 colunas. Ó, automaticamente ele já faz 10 linhas. Mas eu preciso de mais linhas, professor. Eu não preciso só de 3. Eu preciso de 20 linhas. Ó o que ele fez. Tá vendo? Você contar aqui, ó, vai 20 linhas. Então, a primeira parte da configuração do comando array é a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Deixa eu diminuir aqui a quantidade de linhas. Vou botar aqui 5 linhas. Ó, ele automaticamente já diminui o desenho, tá? Vou deixar aqui em 10 colunas para a gente visualizar um pouquinho melhor, tá? A segunda coisa que ele fala é a between, né? Como queiram, que é o espaçamento entre as colunas e as linhas. Lembrando que
Quando você for fazer essa configuração, você tem que ter em mente que o espaçamento entre os desenhos, ele é do início do desenho, mais o desenho, mais o espaçamento que você quer. Então, ó, ele está dizendo aqui que deste ponto aqui até este ponto aqui, ele tem exatamente 36 centímetros. E ele está dizendo que deste ponto aqui até este ponto aqui tem 34 centímetros. Tá? Como é que a gente vai, como é que a gente vai saber se realmente tem essa distância? Modificando ela para 1 metro. Ó, aumentou aí deste ponto até este ponto 1 metro. E a gente vai fazer a mesma coisa com a altura. Então, ó, deste ponto aqui até este ponto aqui também tem 1 metro, tá? Então, vamos ver se está correto. Só estou mostrando a vocês, não, depois é que eu vou mostrar aí se está correto ou não. Então, ó, deste ponto até este ponto tem 1 metro. Tá vendo aí? E deste ponto aqui até este ponto aqui também tem 1 metro. Tá? Então, essa é a segunda forma de configuração do Arrow. Tá? E qual é a última forma de configurar esse comando? É através da sua posição total. Ó, ele está me dizendo que deste ponto aqui até este ponto aqui, eu tenho 9 metros. Eu vou mudar aqui para 5 metros. Olha o que vai acontecer. Ele vai diminuir os espaçamentos e, consequentemente, ele vai diminuir o tamanho dos espaçamentos. Esse aqui está dizendo continuar com 4 metros. Eu vou colocar com 2 metros. Ó, diminuiu o espaçamento, né? Então, ó, vamos conferir se está com 2 metros e 5 metros. Aí vem aqui, ó. Deste ponto aqui, do primeiro ponto, até o primeiro ponto do último lado. Olha lá. 5 metros. Tá vendo? E deste ponto aqui, até o primeiro ponto aqui, ó, 2 metros, tá? Então, essas são as duas formas de a gente fazer a configuração retangular do comando array, tá bom? Quando a gente for fazer o array, não mexer nessas últimas partes aqui, que é onde vai especificar o ponto base, a gente vai editar algumas configurações. Isso aqui a gente não utiliza de forma alguma, tá? E isso daqui a gente também não vai utilizar porque ele automaticamente vai construir a configuração nessas duas linhas de comando, tá bom? Agora a gente vai passar para o array de polar. Como assim? A mesma situação, tá? Escolher aqui o objeto, dou Enter. Ele vai especificar, ele vai perguntar qual o centro do objeto. Eu venho aqui, ó. E olha o que aconteceu. Por quê? Porque eu não configurei nada desses itens aqui do meu ponto, tá? Por quê? Ó, vê o que vai acontecer agora. Eu quero um raio de 50. E eu quero não uma coluna, eu quero 6 colunas.
olha o que ele vai fazer. Do centro, ele vai girar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itens. Em quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Deixa eu aumentar aqui o número de linhas. Vamos para 12. Então ele vai, ó, aumentar o meu tamanho. De quantos itens? Vamos aumentar aqui para 12 também. Ó, em cima do meu eixo, em cima aqui do meu eixo, ele faz as devidas rotações, tá bom? Deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem melhor. Array polar. Selecionar. É bom quando a gente faz ele com arcos, né? Desenhar aqui um arco de 10. Então, vou querer array, selecionar o objeto e especificar o centro dele, aqui, né? A gente pode usar a linha base, pegar aqui do meio, colocar aqui, ó. Vamos botar aqui 50. Então, ó, vem o array, selecionar o objeto, dá Enter, especificar o meio do ponto, aqui, ó. Aí é o que ele fez, ó. Por que ele fez isso? Presta atenção aqui. Quantos itens? 6 itens. Vamos modificar aqui para 12 itens. Ó, 12 itens. Se você pegar essa linha daqui e transformar ela aqui para qualquer ponto desse daqui, vai ter exatamente 50 centímetros. Tá? Quantas colunas? Vamos botar aqui 5 colunas. Vê o que vai acontecer. Ele vai criar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5 objetos entre eles. Vou mudar aqui o ângulo de 30 para 45. Ó. Aí aqui, ó, tá vendo? Eu posso modificar a distância entre os pontos, tá vendo aí? Isso vai variar melhor para desenhos artísticos, tá bom? E aqui eu vou colocar a distância entre eles de 40. Ó, tá vendo que ele vai espaçando mais? Vou botar aqui 60 para vocês visualizarem melhor. Ó, ele vai, se você pegar aqui, ó, deste ponto para este ponto, ó, 60, tá vendo? A mesma coisa de lá do comando array, só que ele retangular, tá bom? Ele é um objeto único também, ó, selecionei tudo, ó, tá vendo? Total de 240, que vai ser deste ponto até o final dele, mesma medição. O ângulo de raio 360 graus, tá? Deixa eu botar aqui 180 para ver o que acontece. Ó, ele fez um ângulo de 180 graus dentro das configurações que eu tinha pedido. 12 itens, 5 colunas. 12 itens, 5 colunas. 12 itens, 12 itens, 12 itens. 5 colunas de cada, tá bom? Feito isso, a gente termina nosso comando array,
tá? O comando scale. O que é o comando scale? O comando scale nada mais é do que, deixa eu explodir aqui logo, né? Pra gente explode. O comando scale, ele vai servir para nossa ele vai servir para aumentar ou diminuir o tamanho de algum desenho nosso. Então, ó, scale, ele vai perguntar, ele vai pedir para selecionar o objeto e ele vai pedir para especificar o ponto base e ele vai pedir, olha o que está acontecendo com esse objeto. Ele está, deixa eu desligar aqui o modo orto, que aí a gente visualiza melhor. Ó, tá vendo aí? Olha o tamanho do objeto para o objeto que ficou aqui. Mas também a gente pode fazer com uma medida conhecida. Ó, botar aqui, ligar o orto. Botar aqui 50. Não, 100. Scale. Selecionar o objeto. Enter. Especificar ponto base. Vem aqui, ó. E, ó. Olha o que aconteceu. Ele duplicou o tamanho. Tá? Lembro lá quando ele estava pequenininho e ele agora, ó, quase que triplicou o tamanho. Como é que a gente reduz reduz ele com o scale também? A gente pode reduzir, tá? De que forma? Ó, vamos lá. Pego ele aqui, scale, né? Seleciono o ponto base e, ó, para cá, ó, chegou no ponto máximo dele, aí, ó, ó. Quanto mais próximo do ponto base dele, menor ele fica. Quanto mais longe do ponto base dele, maior ele fica. Tá? O ponto base, gente, é só para seguir uma linha de referência, tá? Do que a gente quer fazer. Ó, diminuir o tamanho de uma circunferência dessa daí. Tá bom? E o comando stretch. O comando stretch, ele é o comando mais simples e mais lógico de trabalhar. Por quê? Ele é apenas um prolongador. Às vezes a gente está com a parede definida, a gente está com a porta definida, só que não é naquele lugar que a gente colocou. A gente quer estender aquele objeto, estender aquela janela. Como é que a gente faz? Ó, deixa eu pegar aqui, para vocês entenderem. Tá? O que é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, stretch, selecionar o objeto. Lembrando, gente, essa parte do stretch, você vai ter que selecionar apenas um dos lados a qual você quer mover. O outro ele fica fixo. Por isso que eu, ó, selecionei com o verde só uma parte dele, dou Enter e, ó, especificar ponto base. Aqui, ó. Notem que do meu lado, eu também posso botar para mover para baixo. Ó. Deixa eu desligar aqui o orto para vocês entenderem. Ó. Notem que eu posso mover ele para qualquer direção, porém o meu lado, um lado fica fixo e o outro fica móvel, tá? Entenderam aí, ó? Então, ó, isso daqui é apenas para eu fazer prolongamento ou achatamento de algum desenho ou colocar em alguma outra rota. Ó, eu coloquei desse lado aqui. Agora eu vou trabalhar com o meu lado esquerdo. Vem aqui, ó, stretch. Com o selecionador verde, eu seleciono o objeto, dou Enter e agora, ó, especificar o ponto base. Vem aqui, ó. Agora eu movo o local para o local que eu quero, da forma que eu quero, tá? Na medida que eu também queira, tá? Então, com isso aí, a gente finaliza
as ferramentas básicas e essenciais para desenvolver um projeto, tá? Eu espero que vocês revisem nossas aulas para que surjam novas dúvidas, porque na próxima aula, aula 5, a gente vai começar a desenhar nosso projeto de uma casa, tá bom? Eu vou trazer o projeto para vocês, para a gente começar a desenvolver estes desenhos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Desculpa por qualquer percalço no caminho, como houve o do celular, tá? Espero que isso não tenha atrapalhado a nossa aula, tá? E qualquer dúvida, pode chamar no link do YouTube. Vocês têm o meu contato, quem é meu aluno, quem não é meu aluno, pode mandar um WhatsApp para o número 819-7912-1000, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Como todo vídeo do YouTube, deixem seu like se gostaram, seu dislike se não gostaram, para que a gente possa melhorar. Deixem seu comentário para que a gente possa melhorar nas próximas aulas. E muito obrigado pela disposição dos senhores e até a próxima. Valeu!